Agora vamos falar sobre alguns futuros presidentes, quem sabe? Quem sabe. Porque a rede de adolescentes oferece cursos de iniciação à arte para adolescentes de 13 a 17 anos na área de dança, teatro, música, que envolve o canto e instrumento, né? E artes plásticas, mídia digital. Por isso, se você conhece algum adolescente, convide-o para participar dos projetos de iniciação. E nós vamos falar agora com o pastor Daniel, que vai explicar isso tudo para a gente, né? Essa classe, esse perfil de 13 a 17 anos, ou você ocupa eles com tarefa, ou eles te ocupam com trabalho. Né? E principalmente os pais ficam loucos. Meu Deus, tira meu filho de casa, dando conta. Outro dia eu estava num restaurante, aí estava no self-service, a mulher passou e falou assim: ai, não sei, nunca vi isso, viu? Eu achei que a infância era difícil, mas a adolescência, meu Deus! Eu falei, gente, pra mim não é assim não. Os meninos são tranquilos, mas essa idade você tem que botar eles pra fazer alguma coisa, porque eles têm muita energia, tem muita vontade de fazer muita coisa. E como que a arte ajuda nisso? Porque a gente sabe que o adolescente também está numa fase complicada, que é transição, né? Eu não sou criança mais, mas também não sou um jovem, um adulto. Como que a arte entra nessa circunstância para ajudar o adolescente também a se encontrar? Acho que entra muito na compreensão, a arte ela ajuda muito na compreensão do mundo, na compreensão do corpo, na compreensão do outro que está com ele ali, porque ele não vai fazer sozinho naquilo ali, ele precisa do outro, ele precisa de alguém para instruir, ele precisa de alguém, ele vai aprender uma disciplina. Então eu acredito que a arte ela ajuda o adolescente a compreender um pouco mais o mundo. Ele não se sente alguém isolado em um lugar, ele se sente parte de algo, e esse algo se torna maior que ele. Porque está começando, está aprendendo algumas coisas básicas, quando ele olha, tem gente lá na frente que está muito além dele, então ele olha e fala, olha, eu quero chegar ali. Mas para chegar ali, como que eu preciso poder chegar ali? O que eu preciso fazer? E aí são algumas etapas. Dentro dessas etapas, nós vamos construindo, a partir de princípios cristãos, nós vamos balizando esse adolescente nessa arte, nesse caminho dele. Olha, pastor Daniel, como que começou essa ideia aí? Porque o adolescente tem muitas vertentes aí, tem muito trabalho para abençoar os adolescentes, para entreter os adolescentes e, mais do que isso, instruí-los na palavra de Deus, né? Não é somente um entretenimento, mas uma educação mesmo cristã. E como que surgiu essa ideia de falar, olha, vamos conduzi-los para a arte, vamos trazer assim algumas formas de eles conhecerem a arte de perto, quem sabe, como você bem disse, serem pessoas de destaque e influência no futuro. A arte ela começou na igreja há muitos anos atrás, a dança, começou com alguma coisa simples, fazia coração, coração, céu, céu. Só que o tempo foi passando, começou a surgir uma demanda, essa questão da excelência mesmo, fazer as coisas com excelência. E o tempo foi passando, pessoas com qualidade, com capacidade na área começaram a chegar para a igreja. E daí a pouco a gente começou, não, vamos abrir um grupo de dança disso, daqui. Então começaram a surgir diversos estilos para os adolescentes começarem a dançar. No começo teve uma barreira muito grande com alguns estilos e ainda tem um pouco ainda, mas hoje já superou muito. Você poderia citar alguns? B-boy, hip hop, né? Vamos colocar dentro da cultura hip hop o b-boy. Isso é coisa de marginal. É o preconceito. Então, mas é o tipo de coisa que quando você chega em diversas igrejas, em qualquer lugar no Brasil que nós vamos, você chega, aquilo ali traz um impacto, aquilo ali traz algo. Claro. Então, na verdade, tudo isso surgiu como estratégia para poder alcançar esses adolescentes, essas crianças também. E quando estão envolvidos fazendo isso, você está ocupando a cabeça delas. Você está falando uma coisa interessante, porque até o adolescente ele tem assim facilidade de vencer preconceitos e trazer novas tendências, se assim podemos dizer, né? E é impressionante como depois do resultado feito, a coisa excelente acontecendo, a igreja compra a ideia de uma maneira muito forte, fala, olha, que bênção, que resultado profundo. Você tem assim testemunhos disso que tem acontecido já nos adolescentes? Olha, a gente lutou contra muito preconceito, mas depois do resultado pronto, todo mundo viu e ficou impactado. Sim. Então, tem uma igreja numa cidade do interior de São Paulo, que a igreja estava praticamente acabando. E aí o pessoal veio para um congresso, para o Intertim, e vieram líderes de adolescentes, daqui a pouco, no outro ano, vieram algumas pessoas também. Eles voltaram para a igreja, eles incendiaram tanto, mas tanto a igreja, o pessoal começa a falar, que é isso, dança, esse negócio não é de Deus, não. Não tem nada de Deus nesse negócio, uma coisa que não tem nisso aí é Deus. E aí, daí a pouco, essa igreja, ela meio que, vamos dizer assim, usar o termo, ressuscitou
os adolescentes reergueram essa igreja a partir de algo que antes ninguém dava valor e, pelo contrário, marginalizava. Hoje essa igreja é uma outra igreja, conseguiu se reerguer, está vivendo uma outra história hoje. Legal. Agora, eu também queria, a gente sempre pede histórias aqui para ilustrar realmente aquilo que o Ministério tem feito na vida desses adolescentes. Existe alguma história de algum adolescente, talvez um pouco problemático, que chegou no Ministério e a arte, talvez ele se encontrou ali na arte? Até mesmo pode ser alguns adolescentes que têm essa veia artística e muitas vezes não estão sendo direcionados da maneira correta. Nem descobriu também. Exatamente. Né? E quando eles descobrem isso, há um impacto e uma transformação. Conta alguma história pra gente. Nós temos, uma coisa que nós trabalhamos lá, é um princípio que quem dá aula para os adolescentes não é nenhum professor profissional. São os próprios adolescentes que são formados ali, um ensina o outro. Então vai passando de geração, assim, de geração para geração, uma geração de adolescente, menino de lá 16 anos, ele está ensinando para aqueles que estão começando. E aliás, até antes de você concluir, vale muito falar que tem muitas pessoas aqui, inclusive da TV, que falam que amam os grupos de adolescentes, falam, nossa, eu participei dos grupos de adolescentes, hoje eu trabalho com os adolescentes, eu ensino, eu desenvolvo tal tarefa e devo isso tudo a graças aos adolescentes. É uma cadeia de construções mesmo, né? Exatamente. Porque a gente trabalha muito com adolescente com o seguinte princípio: nós temos que dar alguma responsabilidade e desafios para eles. Se nós dermos responsabilidades e desafios, mas dar responsabilidade e desafio para adolescente, você é doido? Não, pelo contrário. Tem que dar, porque tem senão, que aprender desde exatamente, cedo. Se não aprender desde cedo, não consegue. E esses adolescentes que começam desde cedo a liderar para esse tipo de coisa, eles se destacam muito no mercado profissional. E nesse exemplo que você me pediu, tem um rapaz que ele chegou para dançar, não conseguia dançar nada. Foi reprovado, quando antigamente nós tínhamos, né, um teste para entrar. E foi reprovado. Eu seria reprovado em 500 para dançar. Aí ele, quando ele foi reprovado, ele não desistiu, continuou. Depois de um tempo, gente, pelo amor dele, era muito ruim. Depois de um tempo, porque eu entendo, depois você vai compreender um pouco mais, a parte corporal é prática. Claro que tem aptidão, alguém tem mais que os outros, mas é prática, tem que ir treinando. Tem alguns que têm muito mais que os outros, entendeu? Porque eu não consigo. Não consegue. E esse menino, ele foi, depois ele veio a ser o líder do grupo. Uau! E sou líder do grupo, tem viajado pelo Brasil, dando oficinas de dança, tem ido para diversos lugares e no começo ele foi reprovado. Mas reprovar, mas nós chegamos, acompanhamos, chegamos perto, que é negócio todo, não, vamos lá. Não é uma reprovação e exclusão, né? Não. Uma reprovação que você acompanha para que ele consiga passar. Sim. E aí, dentro daquilo ali, foi caminhando, ele se tornou o líder do grupo, coreógrafo, ajudou a montar vários musicais de aberturas, de 50 minutos musical, 1h30, ajudou a criar. E hoje está mexendo com outras coisas que tem a ver com a arte. Né? Agora ele está montando um seriado para adolescente. Tá um negócio piloto ainda, ele está correndo atrás de tudo, então são coisas que a partir daí, né, a coisa está caminhando. Minha esposa, no caso, é bailarina profissional, então foi um pouquinho da arte também no meio. Ela dança no Palácio das Artes. E ela lá como profissional, outros meninos que foram formados na rede de adolescentes que nunca pensaram nisso, hoje estão profissionalmente também, assim como ela, no meio profissional e como cristãos, podem fazer a diferença no meio que dificilmente o evangelho chegaria se não fosse por meio de pessoas. Que legal. Pastor, e como que faz para o adolescente estar assistindo a gente, está desesperado, falou, eu quero tentar passar nesse teste aí, não vou passar, eles vão me ajudar, ou quer ingressar em qualquer um desses cursos relacionados à artes, como que ele faz? Ele liga, ele tem que frequentar? Dá uma explicação para esse pessoal. A primeira coisa que a gente tirou foi a palavra teste, né, dentro disso. Ótimo, agora, ótimo. Isso aí... Até eu estou me sentindo incluído já. Isso aí espantava muita gente. Então, qual que é a ideia? A ideia é participar das aulas que acontecem à sexta-feira, às 19 horas, no Colégio Cristão, na Unidade 2, na Rua Manuel Macedo, número 360, São Cristóvão, Belo Horizonte, lá na Igreja da Lagoinha. Sim. Então chegou ali na igreja, na Manuel Macedo, 360, no Colégio Cristão, na Unidade 2. Então a pessoa pode vir, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é danielmarquescosta@gmail.com. Tá passando inclusive na tela. Tá passando aí. Isso. danielmarquescosta@gmail.com. Pode ligar no telefone DDD 31 3426 9313 ou pode ligar no meu celular se quiser também, tá liberado, pode ligar, não é problema algum. Meu celular é 31 8445 0021. Então esses telefones falam diretamente com você, né, pastor Daniel? Isso. Tem algum custo para isso?
Ou para participar? Para participar é gratuito. A gente pede uma colaboração de R$5 por mês, quem puder dar. Se Quem não puder dar, fica tá tranquilo, tá abençoado. Isso aí é só para coisinhas pequenininhas, que às vezes de despesa, mas se não tiver não tem problema. E já quer deixar aqui desde já, nós temos a apresentação desses projetos a cada 2 vezes por ano. Então está chegando agora no dia 6 de julho, nós teremos a apresentação desses projetos. Esses meninos têm aprendido, têm feito tudo isso. No dia 6 de julho tem a apresentação, tem uma mostra. Nós chamamos de Noite de Talentos, com iluminação, com o som bacana. Então assim, lota, dá mais de 1000 pessoas lá e está aberto. Agora, tem um porém. Só pode participar 2 públicos. 2 públicos, viu gente? 2. Quem é esse público? Membros da Igreja Batista Lagoinha, que tenha de 13 a 17 anos, ou pessoas não cristãs, que tem adolescentes não cristãos, que tem 13 e 17 que tenha de 13 a anos. 17 anos.